Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 3, capítulo 19, 22 de dezembro de 1899. Como Deus nos atrai a amá-lo em 3 modos, e como em 3 modos se manifesta a alma. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Depois de muito esperar e continuar esperando, apenas, quase como um raio que foge, se deixou ver várias vezes, mas me parecia mais uma luz que a Jesus. E nesta luz, uma voz que dizia, a primeira vez que veio: eu te atraio a me amar em 3 modos: a força de benefícios, a força de atrações e a força de persuasões. Quem pode dizer quantas coisas compreendia nessas 3 palavras? Parecia-me que Jesus bendito, para atrair-me, meu amor e também o das outras criaturas, faz chover benefícios em nosso favor. E vendo que esta chuva de benefícios nos chega ao ponto de ganhar nosso amor, chega a fazer-se atrativo. E qual é essa atração? São as suas dores, sofridas por nosso amor, até morrer, jorrando sangue sobre uma cruz, onde se tornou tão atraente que apaixonou por si os seus próprios carrascos e seus mais ferozes inimigos. Além disso, para nos atrair principalmente e tornar mais forte e estável o nosso amor, deixou-nos a luz dos seus santíssimos exemplos, unidos à sua celeste doutrina, e que como luz nos purificam as trevas desta vida e nos conduzem à eterna salvação. A segunda vez que veio, me disse: eu me manifesto à alma em 3 modos diferentes, com a potência, com a notícia e com o amor. A potência é o Pai, a notícia é o Verbo e o amor é o Espírito Santo. Oh, quantas outras coisas compreendia, mas muito escassa é o que sei manifestar. Parecia-me que com o poder se manifesta Deus, a alma, em tudo o criado, desde o primeiro ao último ser, é manifestada a onipotência de Deus. O céu, as estrelas e todos os outros seres nos falam, embora em linguagem muda, de um ente supremo, de um ser incriado, de sua onipotência, porque o homem mais instruído, com toda a sua ciência, não pode chegar a criar o mais vil mosquito. E isto nos deve
E isto nos diz que deve haver um ser incriado, potentíssimo, que criou tudo e dá vida à substância a todos os seres. Ó, como todo o universo, as claras notas e com caracteres indeléveis nos fala de Deus e de sua onipotência. Então, quem vê é cego voluntário. Então, quem não vê é cego voluntário. Com a notícia, parecia-me que Jesus abençoado, descendo do céu, veio pessoalmente à terra para nos dar a notícia do que nós é invisível, do que para nós é invisível. E em quantos modos ele não se manifestou, acredito que cada um, por si mesmo, compreenderá todo o resto. Por isso não me alongo mais. Capítulo 20. 25 de dezembro de 1899. Jesus quer de Luísa contínua atitude de sacrifício. Depois de ter passado alguns dias quase de privação total do meu sumo e único bem, acompanhados por uma dureza de coração, sem poder nem sequer chorar minha grande perda, ainda que oferecia a Deus também aquela dureza, dizendo-lhe: Senhor, aceita-a como sacrifício. Só tu podes amaciar este coração tão duro. Finalmente, depois de um longo pesar, veio minha amada mamãe rainha, trazendo em seu colo o celestial menino envolto em uma fralda. Todo trêmulo, me deu entre meus braços, dizendo: Minha filha, aquece-o com teus afetos, porque meu filho nasceu em extrema pobreza, em tal abandono dos homens e em suma mortificação. Oh, como era agradável a sua celestial beleza! Eu tomei entre meus braços, abracei-o e apertei-o para aquecer, porque estava quase entorpecido de frio, não tendo outra coisa que o cobrisse que uma só fralda. Depois de o ter aquecido por quanto pude, meu terno menino, entreabrindo os seus lábios púrpuros, disse-me: Prometes-me tu ser sempre vítima por amor meu, como eu o sou por teu amor? E eu, sim, querido, eu prometo. E ele: Não estou contente só com as palavras. Quero um juramento e também uma assinatura com o teu sangue. E eu: Se quer a obediência, o farei. Ele parecia todo contente e acrescentou: Meu coração, desde que nasci, o tive sempre oferecido em sacrifício para glorificar ao Pai, para a conversão dos pecadores e pelas pessoas que me rodeavam e que mais me foram fiéis companheiros em minhas penas. Assim quero que o seu coração esteja em contínua atitude, oferecido em espírito de sacrifício por estes três fins. Enquanto dizia isto, a rainha mãe queria o menino para alimentá-lo com seu leite docíssimo. E eu o devolvi, e ela puxou o seu peito para colocá-lo na boca do menino, do divino menino. E eu, astuta, querendo fazer uma piada, coloquei minha boca para chupar. Tirei poucas gotas, e no momento de fazer isto, desapareceram, deixando-me contente e descontente. Seja tudo para a glória de Deus e para a confusão desta miserável pecadora. Capítulo 21. 27 de dezembro de 1899. A caridade deve ser como um manto que deve cobrir as ações. Jesus continua a fazer-se parecer como sombra e como raio. Enquanto me encontrava no mar de amargura, pela sua ausência, num instante fez-se ver-me, dizendo: A caridade deve ser como um manto que deve cobrir todas as tuas ações, de modo que tudo deve resplandecer de perfeita caridade. O que significa esse desgosto quando não sofres? Que a tua caridade não é perfeita, porque o sofrer por amor meu e o não sofrer por meu amor
Sem a tua vontade, tudo é o mesmo. E desapareceu, deixando-me mais amarga do que antes, querendo tocar uma nota muito delicada para mim, e que ele mesmo me infundiu. Então, depois de ter derramado amargas lágrimas, em meu estado miserável e pela ausência de meu adorável Jesus, ele voltou e me disse: Com as almas justas me porto com justiça. Antes as recompenso duplamente por sua justiça, fornecendo-as com as graças maiores e falando-lhes com palavras justas e de santidade. No entanto, eu estava tão confusa e má que não me atrevia a dizer uma só palavra. Aliás, continuava a derramar lágrimas sobre a minha miséria. E Jesus, querendo dar-me confiança, colocou sua mão sobre a minha cabeça para levantá-la, porque eu não a sustentava, e acrescentou: Não temas, eu sou o escudo dos atribulados. E desapareceu. Capítulo 22. Dezembro, dia 30, 1899. Efeitos da humilhação e da mortificação. Esta manhã, assim que vi o meu adorável Jesus, e como a obediência me tinha dito que rezasse por uma pessoa, por isso, assim que Jesus veio, confiei-lhe, e ele disse-me: a humilhação não só deve ser aceita, mas também amá-la, tanto como para mastigá-la, como um alimento. E como quando um alimento é amargo, quanto mais se mastiga, tanto mais se sente a amargura. Assim, a humilhação bem mastigada faz nascer a mortificação. E estes são os dois meios potentíssimos, isto é, a humilhação e a mortificação, para superar certos obstáculos e obter as graças que são necessárias. E enquanto parecem daninhos à natureza humana, como o alimento amargo parece querer causar mais mal que bem, assim a humilhação e a mortificação, mas não. Quando o ferro é mais atingido sobre a bigorna, tanto mais lança faíscas de fogo e fica puro. Assim a alma, quanto mais é humilhada e golpeada sob a bigorna da mortificação, tanto mais lança faíscas de fogo celestiais, e fica purgada se verdadeiramente quer caminhar a via do bem. Mas, se é falsa, acontece todo o contrário. Capítulo 23. 1º de janeiro de 1900. Efeito do conhecimento de si mesmo. Achando-me muito aflita pela privação do meu sumo e único bem, depois de muito esperar e esperar, finalmente ouvi. Saí chorando de dentro do meu coração, fazendo-me sinal com os olhos que lhe doía a ferida feita na circuncisão. E por isso chorava, e que esperava de mim que lhe secasse o sangue que corria da ferida e adoçasse a dor do corte. Eu era toda compaixão e confusão ao mesmo tempo, tanto que não me atrevia a fazê-lo, mas, atraída pelo amor, não sei como encontrei um trapo na mão e tratei, quanto pude, limpar o sangue ao menino Jesus. Enquanto fazia isto, sentia-me toda cheia de pecado e pensava que eu era a causa dessa dor de Jesus. Oh, como me dava pena! Me sentia absorvida naquela amargura e o bendito menino, compadecendo meu miserável estado, me disse: quanto mais a alma se humilha e se conhece a si mesma, tanto mais se aproxima da verdade e, encontrando-se na verdade, procura dirigir-se ao caminho das virtudes, do qual se vê muito longínqua, e se vê que se entra neste caminho, logo descobre o muito que lhe resta a fazer, porque as virtudes não têm termo, são infinitas como eu sou. Então a alma, encontrando-se na verdade, procura sempre aperfeiçoar-se, mas jamais chegará a ver-se perfeita. E isso lhe serve e fará com que a alma esteja continuamente trabalhando, esforçando-se para mais aperfeiçoar-se, sem perder o tempo em ociosidades. E eu,
Me comprazendo com este trabalho, pouco a pouco vou retocando-a para pintar nela minha semelhança. Eis porque quis ser circuncidado, para dar um exemplo de grandíssima humildade, que fez desconcertar os próprios anjos do céu. Capítulo 24. 3 de janeiro de 1900. A paz. Continuo a ver-me toda cheia de misérias, e não só isso, mas também inquieta. Parece-me que todo o meu interior foi posto em armas pela perda de Jesus. Estava pensando entre mim que meus grandes pecados tinham me merecido, que meu adorável Jesus me tivesse deixado, e por isso não o veria mais. Oh, que morte cruel é este pensamento para mim! É mais, pensamento mais impiedoso que qualquer morte, não ver mais Jesus, não ouvir mais a suavidade de sua voz, perder aquele do qual depende minha vida e do qual me vem tudo bem. Como poder viver sem ele? Ah, se eu perder Jesus, para mim tudo acabou. Com estes pensamentos, senti uma agonia de morte. Todo o meu interior transtornado porque amava Jesus. E ele, num lampejo de luz, manifestou-se à minha alma, dizendo-me: Paz, paz, não queiras perturbar-te. Assim como uma flor odorosa perfuma o lugar onde se põe, assim a paz enche de Deus a alma que a possui. E como um relâmpago se foi. Ó Senhor, quão bom és com esta pobre pecadora. E em confiança te digo também, como és impertinente, pois nada menos devo perder-te a ti, e nem sequer queres que me perturbe ou me inquiete. E se eu faço, fazes-me entender que eu mesma afasto-me de ti, porque com a paz me encho de Deus, e com a minha inquietação me encho de tentações diabólicas. Ó, meu doce Jesus, quanta paciência se necessita contigo, porque qualquer coisa que me aconteça, nem sequer posso me inquietar, nem me perturbar, senão que queres que esteja em perfeita calma e paz. Capítulo 25. 5 de janeiro de 1900. Efeitos do pecado e da confissão. Encontrando-me no meu estado habitual, senti-me a sair de mim mesma e encontrei o meu adorável Jesus. Mas como me via cheia de pecados diante da sua presença, em meu íntimo sentia um forte desejo de me confessar com nosso Senhor. Por isso, me dirigindo a ele, comecei a dizer minhas culpas, e Jesus me escutava. Quando terminei de falar, dirigindo-se a mim, com um rosto cheio de tristeza, me disse: Minha filha, o pecado, se é grave, é um abraço venenoso e mortífero à alma, e não só a ela, mas também a todas as virtudes que se encontram na alma. Se é venial, é um abraço que fere, que torna a alma muito débil e enferma, e junto com ela adoecem as virtudes que tinha adquirido. Que arma mortal é o pecado! Só o pecado pode ferir e matar a alma. Nada mais pode danificá-la. Nada mais a torna ignominiosa, odiosa diante de mim, senão só o pecado. Enquanto dizia isto, eu compreendia a feiura do pecado e sentia tal pena que nem sequer sei explicá-la. E Jesus, vendo-me todo compenetrada, levantou a sua mão direita, abençoada, e pronunciou as palavras da absolvição. Depois acrescentou: Assim como o pecado fere e dá morte à alma, assim o sacramento da confissão dá a vida e a cura das feridas, e restitui o vigor às virtudes, e isto mais ou menos segundo as disposições da alma. Assim opera a virtude do sacramento.
Pareceu-me que minha alma recebia nova vida. Depois que Jesus me deu a absolvição, não sentia mais aquele incômodo de antes. Seja sempre glorificado o Senhor e sempre lhe sejam dados graças. Capítulo 26. 6 de janeiro de 1900. A confiança, escada para subir à divindade. Esta manhã recebi a comunhão e encontrei Jesus. Estava também a mãe rainha. E, ó, maravilha! Via a mãe e via o coração dela transformado em Jesus menino. Olhava para o filho e via o coração do menino, a mãe. Enquanto estava nisto, lembrei-me que hoje é a Epifania, e eu, a exemplo dos santos magos, devia oferecer alguma coisa ao menino Jesus, mas via que não tinha nada para lhe dar. Então, vendo minha miséria, veio-me o pensamento de oferecer-lhe por mirra meu corpo com todos os sofrimentos dos 12 anos que estive em cama, disposta a sofrer e estar todo o tempo que ele quisesse. Por ouro, a pena que sinto quando me priva de sua presença, que é a coisa mais penosa e dolorosa para mim. Por incenso, minhas pobres orações, unidas às da Mãe Rainha, a fim de que fossem mais aceitáveis ao menino Jesus. Então fiz a oferta com toda a confiança de que o menino aceitaria tudo. Parecia que Jesus com muito gosto aceitava minhas pobres ofertas, mas o que mais lhe agradava era a confiança com a qual os tinha oferecido. Então me disse: a confiança tem dois braços. Com um se abraça a minha humanidade e se serve dela como escada para subir à minha divindade. Com o outro se abraça a divindade e a torrentes toma as graças celestiais. Assim que a alma fica toda inundada pelo ser divino. Quando a alma confia, está segura de obter o que pede. Eu me faço atar os braços, e faço fazer o que quer, e faço penetrar até dentro do meu coração, e por si mesma lhe faço tomar o que me pediu. Se não fizesse isto, sentir-me-ia num estado de violência. Enquanto isso dizia, do peito do menino e da mãe saíam tantos raios de licor, mas não sei dizer propriamente como se chamava aquilo que digo licor, que me inundavam a alma, e a rainha mãe desapareceu. Depois disto, juntamente com o menino, saímos para fora, na abóbada dos céus. O seu gracioso rosto o via triste e disse entre mim: talvez queira leite, e por isso está triste. Então eu disse: quer mamar em mim? Porque a rainha mãe não está. Mas antes de fazer isto, senti medo de que fosse o demônio. Então, para me assegurar, o persegui várias vezes com a cruz. Ele disse: és tu realmente Jesus Nazareno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Maria, Virgem Mãe de Deus? O menino assegurava que sim. Então, assegurada, o pus a mamar em mim. O menino parecia que se reanimava, tomando um aspecto alegre, e eu via que sugava parte dos rios, dos quais ele mesmo me tinha inundado. E enquanto isso fazia, sentia-me puxar o coração, porque parecia que dele vinha aquele leite que Jesus chupava de mim. Quem pode dizer o que se passava entre o menino Jesus e eu? Não tenho língua para o poder manifestar. Não tenho palavras para poder descrevê-lo. Capítulo 27. 8 de janeiro de 1900. Mesmo os erros são úteis. Estava a pensar entre mim. Quem sabe quantas loucuras, quantos erros contêm estas coisas que escrevo? Entretanto, senti que perdi os sentidos. E veio o bendito Jesus e me disse: minha filha, até os erros servirão. E isto para fazer saber
que não há nenhum artifício por parte tua, nem que tu sejas algum doutor. Porque, se isto fosse, tu mesma terias advertido onde te equivocavas, e isso também fará resplandecer demais que sou eu quem te falo. Se veem as coisas com simplicidade, porém te asseguro que não encontrarão nem a sombra do vício, nem coisa que não fale de virtude. Porque enquanto você escreve, eu mesma estou te guiando a mão, no máximo poderão encontrar algum erro à primeira vista. Mas se observam bem, aí encontrarão a verdade. Dito isto, desapareceu, mas depois de algumas horas, voltou e eu me sentia toda titubeante e pensativa acerca das palavras que me tinha dito. E ele acrescentou: meu patrimônio é a firmeza e a estabilidade. Não estou sujeito a nenhuma mudança. E a alma, quanto mais se aproxima de mim e se adentra no caminho das virtudes, tanto mais se sente firme e estável no agir o bem. E quanto mais distante está de mim, tanto mais estará sujeita a mudar-se e a inclinar-se agora ao bem e agora ao mal. Capítulo 28. 12 de janeiro de 1900. Diferença entre conhecimento de Jesus e a humildade. Diferença entre o conhecimento de si mesmo e a humildade. Encontrando-me em meu estado habitual, meu amável Jesus veio em um estado que dava compaixão. Tinha as mãos atadas fortemente e o rosto coberto de salivares, e algumas pessoas esbofeteando-no horrivelmente. E ele permanecia quieto, plácido, sem fazer nenhum movimento, nem emitir um lamento, nem sequer um movimento de cílios, para demonstrar que ele queria sofrer estes ultrajes. E isto não só externamente, mas também internamente. Que espetáculo tão comovente, de fazer despedaçar os corações mais duros. Quantas coisas dizia aquele rosto com as cusparadas, manchado de lama. Eu me sentia horrorizada, tremia, me via toda soberba diante de Jesus. Enquanto eu estava neste aspecto, ele me disse: minha filha, só os pequenos se deixam conduzir como se quer. Não aqueles que são pequenos de razão humana, mas aqueles que são pequenos, mas cheios de razão divina. Só eu posso dizer que sou humilde, porque no homem o que se diz humildade, porque no homem o que se diz humildade, mas deve-se dizer conhecimento de si mesmo. E quem não se conhece a si mesmo, caminha já na falsidade. Durante alguns minutos, Jesus fez silêncio e eu o contemplava. Enquanto fazia isso, vi uma mão que trazia uma luz, que, escavando em meu interior, nos mais íntimos esconderijos, queria ver se havia em mim o conhecimento de mim mesma e o amor às humilhações, às confusões e aos opróbrios. Aquela luz encontrava um vazio em meu interior, e eu também via que devia ser preenchido com humilhações e confusões a exemplo do bendito Jesus. Oh, quantas coisas me fazia compreender aquela luz e aquele rosto santo que estava diante de mim. Dizia entre mim, um Deus humilhado por meu amor, confuso, e eu, pecadora, sem estas divisas. Um Deus estável, firme em suportar tantas injúrias, tanto que não se move nem um pouquinho para se livrar dessas cusparadas fétidas. Ah, parece-me ver seu interior ante a divindade e o exterior ante os homens. No entanto, se quiser, pode fazê-lo, porque não são as correntes que o atam, senão a sua estável vontade, que a qualquer custo quer salvar o gênero humano. E eu, onde estão minhas humilhações? Onde a firmeza, a constância
em fazer o bem por amor de meu Jesus e por amor do meu próximo? Ai, que diferenças vítimas somos eu e Jesus. Ai, que diferentes vítimas somos eu e Jesus. Porque, de fato, não nos parecemos em nada. Enquanto meu pequeno cérebro se perdia nisto, meu adorável Jesus me disse: minha humanidade esteve cheia somente de opróbrios e humilhações, tanto de derramar fora. Eis porque diante de minhas virtudes treme o céu e a terra, e as almas que me amam se servem da minha humanidade, como escada para subir a provar algumas gotinhas de minhas virtudes. Diz-me, perante a minha humildade, onde está a tua? Só eu posso gloriar-me de possuir a verdadeira humildade. Minha divindade, unida à minha humanidade, podia operar prodígios em cada passo, palavra e obra. Em troca, voluntariamente, me restringia no cerco da minha humanidade e me mostrava como o mais pobre e começava a confundir-me com os mesmos pecadores. A obra da redenção, em tão pouco tempo, podia fazê-la, mesmo com uma só palavra, mas quis durante tantos anos, com tantos trabalhos e sofrimentos, para fazer minhas as misérias do homem. Quis exercer-me em tantas ações diversas para fazer que o homem fosse todo renovado, divinizado, mesmo nas mínimas obras, porque realizadas por mim, que era Deus e homem, recebiam novo esplendor e ficavam com a marca de obras divinas. Minha divindade escondida em minha humanidade, com descer a tanta baixeza, sujeitar-se ao curso das ações humanas, enquanto que com um só ato de vontade poderia criar infinitos mundos, consentir as misérias, as debilidades de outros como se fossem suas, como ver-se coberta de todos os pecados dos homens ante a justiça divina, e que devia pagar com o preço de penas inauditas e com o desembolso de todo o seu sangue. Exercia contínuos atos de profunda e heróica humildade. Eis, ó minha filha, a grandíssima diferença da minha humildade com a humildade das criaturas, que perante a minha é apenas uma sombra, até a de todos os meus santos, porque a criatura é sempre criatura, e não sabe quanto pesa a culpa como eu a conheço. Embora sejam almas heróicas, que ao meu exemplo se ofereceram a sofrer as penas de outros, mas estas não são diferentes das outras criaturas. Não são coisas novas para elas, porque estão formadas do mesmo barro. Além disso, só pensar que essas penas são causa de novas aquisições e que glorificam a Deus é uma grande honra para elas. Além disso, a criatura está restrita no cerco onde Deus a colocou, e não pode sair desses limites com os quais Deus a cercou. Oh, se estivesse em seu poder fazer e desfazer, quantas outras coisas fariam? Cada um chegaria às estrelas, mas minha humanidade divinizada não tinha limites, senão que voluntariamente se restringia em si mesma. E isto era um entrelaçar todas as minhas obras de heróica humildade. Tinha sido esta a causa de todos os males que inundam a terra, isto é, a falta de humildade. E eu, com o exercício desta virtude, devia atrair da justiça divina todos os bens. Ah, sim, que não partem de meu trono resgates de graça senão por meio da humildade. Nenhum bilhete pode ser recebido por mim, se não contém a assinatura da humildade. Nenhuma oração escuta meus ouvidos e move a compaixão meu coração, se não está perfumado com o aroma da humildade. Se a criatura não chegar
a destruir o germe da honra, de estima, e isso te destrói com chegar a amar o ser desprezada, humilhada, confundida. Sentirá um entrelaçamento de espinhos ao redor de seu coração. Perceberá um vazio em seu coração que lhe dará sempre incômodo e a tornará muito diferente de minha santíssima humanidade. E se não chegar a amar as humilhações, no máximo poderá conhecer-se um pouco a si mesma, mas não resplandecerá diante de mim, vestida pela bela e agradável vestidura da humildade. Quem pode dizer quantas coisas compreendia sobre esta virtude e a diferença entre conhecer-se a si mesmo e a humildade? Parecia-me tocar com a mão a diferença dessas duas virtudes, mas não tenho palavras para me explicar. Para dizer alguma coisa, me sirvo de uma ideia, como por exemplo, um pobre diz que é pobre, e mesmo há pessoas que não o conhecem e que talvez possam crer que possua alguma coisa. Ele lhes manifesta com franqueza sua pobreza. Pode-se dizer que se conhece a si mesmo e diz a verdade, e por isso é mais amado. Move aos demais a compaixão de seu miserável estado e todos o ajudam. Isto é o conhecer-se a si mesmo. Se depois aquele pobre, envergonhado de manifestar a sua pobreza, se vangloriasse de que é rico, enquanto todos sabem que nem sequer tem vestido para se cobrir e que morre de frio, o que aconteceria? Todos o desprezam, ninguém o ajuda e chega a ser sujeito de zombaria e de ridículo a qualquer que o conhece. E o miserável, indo de mal a pior, acaba por perecer. Tal é a soberba diante de Deus, e mesmo diante dos homens. E eis que quem não se conhece a si mesmo já está fora da verdade e se precipita pelo caminho da falsidade. Agora, a diferença com a humildade, embora me pareça que são duas irmãs nascidas no mesmo parto, e que jamais se pode ser humilde se não se conhece a si mesmo. É, por exemplo, um rico que, despojando-se por amor das humilhações de suas nobres vestes, cobre-se com miseráveis trapos, vive desconhecido, a ninguém manifesta quem ele é, confunde-se com os mais pobres, vive com os pobres como se fosse igual a eles, faz dos desprezos e confusões as suas delícias, e esta é a bela irmã do conhecimento de si mesmo. Isto é a humildade. Ah, sim, a humildade chama à graça. A humildade rompe as cadeias mais fortes, como são o pecado. A humildade supera qualquer muro de divisão entre a alma e Deus, e a ele a devolve. A humildade é a pequena planta, mas sempre verde e florida, não sujeita a ser roída pelos vermes. Nem os ventos, nem as granizadas, nem o calor poderão lhe fazer mal, nem murchar minimamente. A humildade, embora seja a mais pequena planta, sempre tira ramos altíssimos que penetram até o céu e se entrelaçam ao redor do coração de Nosso Senhor. E só os ramos que saem desta pequena planta têm livre a entrada nesse coração adorável. A humildade é a âncora da paz nas tempestades das ondas do mar desta vida. A humildade é sal que tempera todas as virtudes e preserva a alma da corrupção do pecado. A humildade é a erva que brota no caminho pisado pelos caminhantes, que enquanto é pisada desaparece, mas logo se vê surgir de novo, mais bela do que antes. A humildade é como enxerto nobre que empobrece a planta silvestre. A humildade é o acaso da culpa. A humildade é a recém-nascida da graça. A humildade é como lua que nos guia nas trevas da noite desta vida. A humildade
É como aquele ganancioso negociante que sabe negociar bem suas riquezas e não esbanja nem sequer um centavo da graça que lhe vem dada. A humildade é a chave da porta do céu. Assim ninguém pode entrar nele se não tiver bem guardada esta chave. Finalmente, caso contrário, eu nunca iria terminar e alongar-me muito. Humildade é o sorriso de Deus e todo o empírico, e o choro de todo o inferno.